Muito bem, turma. A aula de hoje vai ser sobre a revolta da vacina, a reforma de Pereira Passos aqui na cidade do Rio de Janeiro também. Continuando a aula sobre República Velha, mais precisamente a República Oligárquica, ou seja, República dos grandes fazendeiros de café que estavam dominando a fase inicial aqui da nossa República do Brasil. Qual é o problema, então, que a gente vai ver sobre esses dois grandes acontecimentos aqui na cidade do Rio de Janeiro? Lembrando que nesse início da República Brasileira, Rio de Janeiro era a capital da República, era a capital do Brasil. Só que a cidade não condizia muito bem com os requisitos necessários para ser uma grande capital. Por quê? O centro do Rio de Janeiro, onde tudo acontecia, onde tinha o principal comércio, onde tinha a imprensa da época, era repleto de ruas muito estreitas, bastante tortuosas, extremamente sem higienização nenhuma, com muitas moradias, com muitos cortiços. O que era o cortiço, turma? Cortiço eram grandes pensões, pensionatos em que famílias inteiras moravam, era um aglomerado de prédios, um aglomerado de quartos juntos, ou seja, tinham muitas famílias grandes que moravam em um espaço bastante confinado. E com bastante gente morando em um espaço pequeno, restrito, logo a poluição, a falta de higiene prolifera naquela região. E o centro do Rio de Janeiro e a cidade como um todo estavam sofrendo de certas epidemias muito graves, como a epidemia da febre amarela, a epidemia de varíola também. Só para vocês terem uma noção, os navios mercantis que vinham de outros países para o porto lá do centro do Rio de Janeiro, os comerciantes que ficavam dentro dos navios tinham medo de desembarcar no porto do Rio de Janeiro porque eles achavam que iam pegar alguma doença misteriosa que tinha aqui no Brasil, devido às más condições sanitárias aqui do centro do Rio de Janeiro. E muitas vezes eles até mesmo jogavam as mercadorias, os caixas com as encomendas, no mar em vez de deixar no cais do porto, por conta desse pavor que eles tinham. Só para vocês terem uma ideia de como estava a reputação do Rio de Janeiro lá fora, que os mercadores de outros países não tinham coragem de botar os pés aqui na capital. Então o presidente da República na época, o Rodrigues Alves, teve uma grande ideia de financiar uma reforma monumental, gigantesca na capital, que era o Rio de Janeiro. Ele queria modernizar a capital, modernizar o centro do Rio de Janeiro para tornar realmente ele digno da nova República Brasileira. E o modelo que ele tinha em mente era justamente o modelo europeu, mais precisamente a cidade de Paris, naquela época, que era conhecida como uma cidade de luz, uma cidade linda, higienizada, muito bem frequentada pelas pessoas e que todo mundo elogiava. Então ele queria transformar o centro do Rio de Janeiro numa mini Paris. E aí, para isso, ele vai fazer uma reforma colossal. E aí, com isso, ficou famoso o jargão do bota abaixo, porque o prefeito do Rio de Janeiro, na época, chamado Pereira Passos, vai cumprir com essa reforma monumental e vai justamente demolir todos os cortiços, demolir todos esses grandes prédios que aglomeram muitas pessoas, justamente para alargar as ruas do centro do Rio de Janeiro. Porque alargar as ruas do centro era importante? Porque aí você teria mais circulação de ar, justamente para você higienizar aquela região. Com um espaço aberto dá para você passear de uma maneira mais agradável, ou seja, queria tornar aquela área um cartão postal para fora do mundo, para mostrar que Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro principalmente, era uma cidade, era um local lindo que todo mundo podia ir visitar e passear por lá. Só que tinha um problema. E todas as pessoas que moravam nos cortiços, que moravam naqueles prédios, o que ia acontecer com elas? Será que o governo deu algum tipo de assistência no momento em que disse que ia demolir todos aqueles edifícios? Claro que não. Simplesmente não se importaram nem um pouco, só deram aviso de que iam demolir, que iam botar para baixo,
e a população local que se virasse. Até mesmo por isso que todos os moradores do centro que tiveram que sair daquelas regiões, tiveram que sair das suas casas, começaram justamente a subir as favelas mais próximas. E aí a gente tem, em decorrência dessa reforma do centro do Rio de Janeiro, já o aumento populacional das favelas. A favelização do centro do Rio de Janeiro aumenta em decorrência disso. Só que a reforma do centro do Rio de Janeiro era apenas o primeiro passo, lembrando que ainda tinha o problema das doenças que tinha aqui no centro do Rio de Janeiro, que era um problema bem grave. E aí com isso Pereira Passos vai chamar o médico Oswaldo Cruz para dar um jeito na varíola que tem aqui e na febre amarela também, que eram as duas principais doenças da época. E para isso o Oswaldo Cruz vai vir com uma novidade na época, que era a vacina. E o governo do Rio de Janeiro, então, vai tornar a vacina obrigatória para a população brasileira. E isso vai tornar um problema muito grande aqui. Por quê? Primeiro que não houve nenhuma campanha do governo para informar a população sobre o que era a vacina, para que ela servia. E segundo, porque tornava ela obrigatória, ou seja, quando chegava de repente um oficial do governo na sua casa, tocando na sua porta, junto com um médico, uma enfermeira, para aplicar a vacina em você. Simplesmente assim, de repente, você tem que tomar essa vacina. E eles não sabiam nem o que era vacina, porque não tinha informação nenhuma. E também tinha um problema de como até mesmo essa vacina foi aplicada para essa população mais pobre, porque seringa, turma, era uma coisa cara, não estava disponível para todo mundo. Lembrando que essa foi a primeira campanha de vacinação do nosso governo brasileiro. Quem tomou a vacina por meio da seringa foi já a camada mais privilegiada, a elite local. Para o resto da população não tinha seringa. Então, como a gente pode aplicar a vacina, aquele soro, sem uma seringa? Chegava a enfermeira, o médico, pegava o braço da pessoa, começava a fazer talhos com uma navalha, arranhava, jogava o soro por cima e enfaixava o braço da pessoa, o pulso da pessoa, para que o soro adentrasse nas veias e na corrente sanguínea daquela pessoa. Então você imagina que chegam na sua casa, começam a mutilar o seu braço e aplicam um líquido que você não faz ideia do que é, apenas sabe que aquele médico está dizendo que é bom para você, que é para evitar doenças, e aplica dessa maneira violenta. Vai aplicar em você, vai aplicar na sua esposa, na sua irmã, nos seus filhos, nas suas filhas, dessa maneira. Então isso gerou uma revolta muito grande na população local do Rio de Janeiro. E aí, então, de uma maneira espontânea, estoura a revolta da vacina. As pessoas começam a sair nas ruas, começam a quebrar coisas, começam a tacar fogo no meio da rua, começam a expulsar os policiais, os oficiais, os enfermeiros, os médicos que estão batendo de porta em porta, e começam a brigar contra essas pessoas para que elas não tomem a vacina. E aí o governo local logo tentou colocar a culpa na população brasileira, dizendo que a população era ignorante, que eles não queriam tomar a vacina, que não sabiam dos benefícios da vacina, sendo que o governo nem informou a elas. E até mesmo disseram que eles acreditavam que a vacina tinha doença, que o governo estava tentando envenenar a população mais pobre do Rio de Janeiro para se ver livre dela. Aí vocês devem estar me perguntando, nossa, professor, a população as pessoas eram tão burras assim? Não eram burras. Quer dizer, às vezes eram. Mas, nesse caso, eles tinham justificativa para se revoltarem dessa maneira. Primeiro, porque eles tiveram suas casas demolidas. E aí, em segundo lugar, vem uma campanha do governo que quer aplicar um líquido, um soro que você não conhece dessa maneira violenta. Parecia mesmo que o governo estava tentando se livrar da população mais pobre do Rio de Janeiro, que estava sendo realizada de maneira bem clara e evidente essa separação
entre uma elite e uma classe menos privilegiada. E é até por isso a grande parte da população até mesmo acreditou que a vacina ia envenenar eles. Agora, o que não pode acontecer é o que tem hoje em dia, pessoas que são anti-vacinas ainda e acreditam que a vacina vai te fazer mal. Gente, você poderia acreditar isso há 100 anos atrás. Hoje em dia, isso já é um absurdo mesmo. Aí dá pra chamar essa pessoa de realmente ignorante e burra. Mas então essa revolta da vacina vai estourar, vai criar uma verdadeira confusão no centro do Rio de Janeiro. Vão ser dias de caos aqui na cidade, até que finalmente o governo local vai mandar a polícia, vai mandar descer o cacete, todo mundo vai mandar prender quem conseguir prender, quem conseguir agarrar nessa confusão. E aí, poucos dias depois, essa confusão logo é dissipada, essa revolta acaba, porque ela surgiu de uma maneira espontânea e acabou também com a repressão policial. E isso também serviu para que o governo refletisse um pouco sobre de que maneira ele quer aplicar suas reformas também aqui no Rio de Janeiro. E aí, posteriormente, passaram a pensar numa campanha de divulgação justamente para informar a população sobre os benefícios da vacina. Então foi uma revolta aqui no Rio de Janeiro que foi bastante importante para mostrar para o governo que ele precisa ter uma conscientização maior para informar as pessoas, para ser mais transparente e não agir de uma maneira tão abrupta assim. Então é isso, turma. Terminamos a aula de hoje. Fiquem bem e lavem as mãos.